E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a velocidade do período orbital, beleza? Então, vou considerar um planeta qualquer um satélite girando em volta dele. A gente pode considerar também o Sol, né, e a Terra girando em volta dele, mas a gente tem um objeto com uma massa muito grande e um objeto com uma massa menor em volta dele, beleza? Então, como eu só tenho esse satélite, né, a única força que a gente tem aqui, obviamente, é a força gravitacional. E a força gravitacional atua como nossa resultante centrípeta. Então, é igual à força centrípeta. Como que eu calculo a força da gravidade? É a constante gravitacional vezes a massa do planeta vezes a massa do satélite, dividido pelo raio, né, pela distância entre eles. Cuidado que a distância, nesse caso, é o raio do planeta e essa alturinha h, beleza? Eu vou desconsiderar o raio do satélite, só para facilitar minhas contas. Então a gente vai ter o Rzinho mais o h. Isso ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual à nossa força centrípeta. Vai ser a massa do satélite vezes a velocidade dele ao quadrado, dividido pela distância, né? De novo, vai ser o R mais o Hzinho. Dessa vez não é ao quadrado. Para facilitar minhas contas, né, para não ter que ficar escrevendo isso toda hora, eu vou dizer que o Rzinho mais o Hzinho vai ser igual a um Rzão. Beleza? Para facilitar nossas contas. Então a gente tem que a constante gravitacional vezes a massa do planeta vezes a massa satélite, dividido pelo raio ao quadrado, tem que ser igual à massa do satélite vezes a velocidade dele ao quadrado sobre o raio da trajetória. Beleza? Já posso cortar o mzinho dos dois lados e posso cortar esse ao quadrado com esse r. Daqui a gente vai ter que nossa velocidade ao quadrado é igual a constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pelo raio. Então a gente tem que nossa velocidade vai ser a raiz quadrada de toda essa brincadeira. G mzão sobre o raio. Beleza? Então a gente acabou de calcular a nossa velocidade orbital. E a coisa mais interessante da velocidade orbital é que ela não depende da massa do satélite. Beleza? Então, se eu tiver um satélite pequenininho com massa de 1 kg ou um planeta do tamanho da Terra, né, com a massa da Terra, a velocidade orbital vai ser a mesma. Por quê? Depende apenas da constante gravitacional, da massa do planeta, né, que ele está girando, e o raio da trajetória. Beleza? Então, a gente já tem a nossa velocidade orbital. Basta a gente achar agora o nosso período. Como é que eu faço para relacionar a velocidade linear com o período? Primeiramente, a gente pode relacionar a velocidade linear com a angular, né? A nossa velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio da trajetória, beleza? E a gente sabe também que a nossa velocidade angular é igual a 2π sobre o período. É justamente esse t que eu quero, beleza? Então, juntando essas duas equações, a gente tem que a nossa velocidade linear é 2π vezes o r, o raio da trajetória, dividido pelo t. Beleza? Agora, essa brincadeira que eu vou substituir naquela primeira forma que a gente achou. Então, a gente vai ter 2π vezes o r dividido por t é igual a raiz quadrada de constante gravitacional, massa do planeta, sobre o raio. Beleza? E como eu quero o período, para facilitar minhas contas, eu vou tirar essa raiz elevando todo mundo ao quadrado. Então, vamos elevar todo mundo ao quadrado em ambos os lados. E daqui a gente vai ter, no primeiro membro, a gente vai ter 4π ao quadrado r ao quadrado sobre o período ao quadrado. Beleza? Isso é igual a constante gravitacional, a massa do planeta e o raio médio. Beleza? E agora é só multiplicar cruzado. Então nós temos que o período ao quadrado vezes a constante gravitacional vezes a massa do planeta é igual a 4π ao quadrado r ao cubo. E jogando esse gn para o outro lado de novo, nós temos que o período ao quadrado é igual a 4π ao quadrado r ao cubo sobre constante gravitacional vezes a massa. E extraindo a nossa raiz de ambos os lados, a gente tem que o período vai ser 2π multiplica a raiz de r ao cubo sobre g
vezes M. Poderia tirar um R daí, né, dessa raiz, mas eu vou deixar todo mundo aí. Beleza? E é daqui que a gente acha a velocidade, né? Que o objeto está se movendo em volta do outro. E também o período, né? Quanto tempo ele demora para dar uma volta completa. Beleza? E antes de finalizar o vídeo, vamos só para um estudo bem interessante, né? Novamente, vamos começar do início. A nossa força gravitacional é igual à nossa força centrífuga. Beleza? De novo, como que eu calculo nossa força gravitacional? Constante gravitacional, vezes a massa do planeta grande, a massa do satélite sobre o raio ao quadrado. Isso é igual à massa do planeta, vezes a velocidade dele ao quadrado, sobre o raio da trajetória. De novo, posso cortar o m com m e esse ao quadrado com esse r. Então, nós temos aqui que a velocidade ao quadrado é igual a g vezes m sobre r. De boa? E, novamente, a gente sabe que a velocidade linear é 2π r sobre t. Então, vou substituir esse v ao quadrado por essa brincadeira toda. Já elevando todo mundo ao quadrado direto, né? Nós vamos ter 4π ao quadrado r ao quadrado sobre t ao quadrado. Isso tem que ser igual a constante gravitacional vezes a massa do planeta sobre o raio ao quadrado. Beleza? Agora, a única coisa que eu vou fazer é pegar esse r embaixo do gm e jogar para a esquerda e pegar esse 4π ao quadrado e jogar para a direita. Então, nós vamos ter agora r ao cubo, vamos ter r ao cubo sobre t ao quadrado. Isso é igual a constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido por 4π ao quadrado. E você sabe me dizer o que é essa expressão? Uma expressão que a gente estuda bastante quando a gente estuda gravitação, né? Essa expressão R ao cubo dividido pelo período ao quadrado, é o raio médio ao cubo dividido pelo período ao quadrado, é o que a gente chama da terceira lei de Kepler. Beleza? A constante gravitacional, como o próprio nome diz, é uma constante, né? A massa do objeto a gente também considera que é constante. Por exemplo, a massa do Sol a gente considera que não varia. 4 é um número, então também é uma constante. E o π também é uma constante, né? Então, essa razão R ao cubo dividido por t ao quadrado é uma constante. Então, se eu pegar qualquer objeto, pode ser eu, pode ser a Terra, em volta do próprio Sol, com o mesmo raio médio e o período ao quadrado, isso também vai dar uma constante, beleza? Então, a gente consegue relacionar o período e o raio de dois objetos distintos. Se eles estão girando, né? Se eles estão transladando o mesmo objeto. Beleza? Esse é um vídeo bem curtinho, um vídeo bem rápido, né? Estava estudando hoje e acabei achando essas formas sem querer, então só quis compartilhar com vocês, beleza? Então, espero que tenham curtido. Se você deixar um like para ajudar o seu trabalho, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa nos comentários, beleza? Se inscreve no canal para não perder os nossos conteúdos. Show? Valeu! Até a próxima!